Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai comentar sobre os resultados da Accenture. Agora, para eles é o terceiro trimestre de 2022, né? Eu estabeleci lá que a gente vai manter padronizado o trimestre do nosso ano no calendário para a gente não ficar maluco, né? Porque as empresas no exterior têm anos fiscais assim bem diversos. Enfim, a Accenture é um bom exemplo de empresa para quem está começando a estudar, tá? Para quem já é experiente, é legal também, tá? Não é aquela empresa, né, para quem está começando só. Mas ela é muito simples, assim, de ver os itens, é tudo redondinho, não tem segredo, né? Para quem quer estudar os demonstrativos financeiros, a gente dá uma olhada aqui, cara, ela é excelente, porque não tem muita complicação. Você vê lá tudo bonitinho, é fácil de ver todos os pontos, e ela é uma empresa excelente, muito boa. Então eu recomendo, depois dos cursos lá da playlist de quinta, eu falei que quando a gente passasse por essas empresas que eram mais fáceis para quem está começando, eu ia indicar, e uma delas é a Accenture, né, para quem quer começar a investir no exterior, ou para quem está aprendendo mesmo, né, do começo. É uma bela empresinha, tá? Empresinha carinhosamente, uma bela empresa. Hoje eu tô com a iluminação meio fraca, meio deficiente, porque eu tô indo pro encontro de astronomia aqui, eu usei parte da iluminação dos vídeos, eu vou usar lá, já tá tudo guardado, enfim, ficou pra trás. Então acho que não vai prejudicar a gente, tá só um pouco pior aqui, o cromo. Bom, uns detalhes aqui da Century, tá? O pessoal encrenca com isso aqui, ó. Ela é incorporada na Irlanda e o pessoal acha meio estranho, mas é normal, tá, pessoal? Isso aqui é só por questão tributária. A Irlanda é um dos países que oferece incentivo para as empresas incorporarem lá e ganham algumas isenções. A Accenture é uma empresa global, né? Uma firma global, presta serviços no mundo inteiro. Então, tanto faz se ela está incorporada na Irlanda, em Israel, nos Estados Unidos. Não faz diferença nenhuma. Inclusive, antes dela ir para a Irlanda, ela era incorporada num paraíso fiscal, né? É o tipo de empresa que tanto faz onde é a sede dela, né? Que diferença faz? Porque, como eu já vou explicar para vocês, ela é uma empresa de consultoria, tá? Vamos dizer assim. O que ela oferece? Qual é o produto, o serviço dela? Tá? É a empresa, uma das líderes global de serviços de consultoria, estratégia, tecnologia, outros serviços de tecnologia de informação ou de outras áreas também. Então, a Accenture, explicando aí de um jeito mais simples, é aquela empresa que quando, né, uma indústria, alguma outra empresa está em dificuldades, eu quero implantar um processo novo, quero implantar um projeto novo, eu quero melhorar, eu estou trabalhando aqui e não consigo sair do lugar, eles contratam a Accenture para ajudar a implementar um negócio novo, a melhorar algum processo, algo do tipo, certo? Então o produto dela é bem fácil de entender, né? Não é bem um produto, são serviços. Mas é isso, você chega lá e fala assim, vamos supor, vou dar um exemplo meu aqui. Canal das vídeos, eu quero profissionalizar e quero, sei lá, ter uma gestão mais profissional. Aí eu chego na Centro e falo, eu quero que vocês me dêem uma consultoria, o que eu faço, como eu faço, quem eu contrato, qual sistema usar e tal. E eles vão oferecer, óbvio, né? Ela é uma empresa imensa, então os clientes são clientes grandes, não eu individualmente, né? Mas só para dar de exemplo. Outra coisa que a Centro é muito legal para quem está estudando, ela tem muita informação assim mastigadinha, ela é bem assim friendly para quem quer aprender, tá? Então as apresentações são redondinhas, explicam tudo com detalhes. Então o resultado que a gente vai ver é esse aqui, né, de junho, 23 de junho, foi quinta-feira, tá? Sobre os resultados. Então tem a apresentação, tem o transcrito lá do call, tem os infográficos que a gente vai olhar. As apresentações institucionais deles são bem boas, tá? Eu deixei algumas coisas, deixa eu fechar aqui, a gente vai abrindo. Mas aqui, ó, por exemplo, se você quiser ver aqui um fact sheet, eles explicam exatamente como é a empresa, ó, quais os índices que ela tá, né, quem são os clientes. A gente opera no coração dos nossos negócios, desculpa, dos negócios dos nossos clientes, ajudando eles, né, com os mais complexos e críticos problemas, né? Que mais? Os nossos clientes estão numa gama imensa de indústrias no mundo inteiro e são as grandes empresas do mundo, né? 89 das 100 maiores empresas do mundo. Não precisa dizer que, né, é muita gente, tá? 3 quartos, né? 75% das 500 maiores empresas do mundo. Ou seja,
as grandes empresas do mundo, quando elas têm algum problema e tal de gestão que elas precisam de ajuda, elas buscam os serviços da Accenture, tá? Então, ela tem expertise em soluções de vários, né, setores diferentes. Então, os profissionais dela são variados, né? Entendem os mais variados setores, evolução de indústrias, de problemas de negócio, de tecnologias, de aplicação. Então, né, eles conseguem oferecer algo assim bem focado para cada cliente, para o que cada cliente necessita. O que mais? Então, líder em tecnologia, em serviços, né, de tecnologia, posição privilegiada no ecossistema, tem grandes parceiros de tecnologia como SAP, Microsoft, Oracle, Salesforce. Por exemplo, né, ela pode ajudar uma empresa a implantar, a migrar para o SAP, né, um exemplo de serviço que ela poderia. Que mais? A escala, o escopo das nossas possibilidades, não tem, né, concorrência, que a gente tem profissionais, mais de 50 centros de entrega e tudo ao longo do mundo. Então, assim, é uma empresa bem simples, ela oferece serviços do tamanho dela, assim, né? Tem outras empresas de consultoria grandes também, mas ela é um dos líderes globais. E está no mundo inteiro, certo? Então, com certeza, ela oferece serviço aqui no Brasil e em outros países. Por isso que eu falei, é uma empresa global, tanto faz onde ela está incorporada. Então, aqui tem mais uns detalhes, né, sobre os serviços que ela oferece, de estratégia, de consultoria, né? Então, não sei o que lá, organizações, ela ajuda a acelerar a transformação digital, crescer rentabilidade, crescer geração de valor. Que mais, né? Ensina empresas a dados, analítica, inteligência artificial, inovação para resolver problemas, identificar novos mercados, produtos e serviços, otimizar a estrutura de custo, maximizar human performance. Eu vou contratar os caras lá para me ajudar aqui. Enfim, deu para entender, né? Não vou ler tudo aqui, mas só vocês lerem, tá tudo bem explicadinho, tem bastante coisa. Aqui tem mais uns detalhes, onde estão as receitas, né? Você vê que é do mundo inteiro. Então, na América do Norte, Europa e outros mercados emergentes, claro, né? Mais concentrado na América do Norte, normal. Quase metade. E por setor da indústria, tem os mais variados também, né? Então, de comunicação, mídia, tecnologia, serviços financeiros, saúde, outros produtos, resources, ou seja, né? Os caras parece que sabem de tudo, né? Enfim, então vejam lá, aqui tem um fact sheet. As apresentações institucionais são bem assim focadinhas, elas mostram o que é importante para o acionista, como a empresa emprega o capital, aproveitando o gancho aí do que a gente viu essa semana, decisões de financiamento, de investimento, de retorno, é bem redondinho. Mas enfim, vamos focar aqui no objetivo deste vídeo especial, que são os resultados aqui desse último trimestre, né? O terceiro trimestre para eles, para a gente ainda o primeiro, né? Então, os números dela continuam muito bons. Receita crescendo 20%, né, em dólares, ou tirando o efeito do câmbio um pouquinho mais, 27%. Lucro operacional 23%, né, mas mesma linha. Né, margem de 16%, aumentou 0,1%, né, margem mais ou menos estável. New bookings, o que são os bookings? Né? São os novos serviços contratados. Por que booking e não receita? É porque, vamos supor que eu fecho um projeto com a Accenture, ok, fechei. Só que o pagamento, ele é combinado, né? Ao longo de um período, uma parte no começo, parte no meio, parte no final, por metas, vai depender do combinado. Então, quando você fecha um projeto, né, não necessariamente você recebe todo aquele valor logo de cara. Provavelmente você vai recebendo ao longo dele, né, algo parecido, e vai sendo reconhecendo ao longo. Então, isso aqui é um proxy do resultado futuro dela. Falou, estamos fechando os novos projetos, quer dizer que vai entrar receita nos próximos exercícios, né? Então, esses new bookings foi o segundo mais alto da história da empresa. Então, é interessante ver que não só ela está entregando essa receita que é meio que o passado, né, do que ela já fez, mas o futuro aguarda também, né, bons números. Earnings per share cresceu aí 16%, eles tiveram um impacto negativo, tá? Com a guerra na Rússia, então eles tiveram que encerrar alguns projetos, alguns trabalhos lá, então tá um pouquinho pressionado isso aqui, mas mesmo assim ainda um crescimento muito bom, né? 16%, mesmo com impacto negativo. Então daqui que vem que eu falo que quando você ouve uma notícia, você tem que entender
se ela impacta a sua empresa e o quanto impacta, mais importante. Eu vou falar, a guerra na Rússia vai atrapalhar a Centro, que tem negócios lá. Verdade, só que ela continua crescendo 16%, tá ótimo, certo? Então, não é algo que vai prejudicar ela a ponto de te preocupar, né? Tá tranquilo. Ela pagou um dividendo, a gente já vai ver lá como ela usa o capital. Então, ela deu uma atualizada no guidance para o ano, né? Na previsão para o ano, que é, né, aumentar a margem, desculpa, o crescimento de receita, então o guidance aumentou, tá? E uma margem mais ou menos a mesma de antes, na casa de 15, né? Você vê, 15, 16. Geração de caixa de 8 a 8 bi e meio, earnings per share de 10 ponto alguma coisa, tá? Então tem câmbio, ela opera no mundo inteiro, tem variações cambiais e tal. Então um guidance bem redondo, se a gente for ver aqui, é bem parecido, né, com o último ano. Quer dizer, melhor que o último ano, né? A gente vê que está crescendo. Era 9 o earnings per share de 2021 fechado. Esse ano a previsão 10.5, uma coisa assim. 8 bi e pouco de caixa livre, enfim, números muito bons da Century, né? Tanto nesse TRI quanto expectativa para o ano, né? Tá, aqui a gente vê o lucro operacional, o crescimento, ganhou um pouquinho de margem, os bookings vieram fortes, o earnings per share a gente já comentou, né, que cresceu mesmo com o impacto aí, ó, de 0,15 negativo da descontinuidade dos negócios na Rússia. E vamos ver o que a Julie falou. Os resultados foram muito fortes, refletindo, né, uma demanda boa em todos os mercados, serviços e indústrias. A gente continua o reconhecimento de talento. Eles têm... Então, qual que é o... Eu já expliquei mais ou menos o business da Century, né? Então, voltando naquele roteirinho que eu tô passando lá no curso de quinta-feira, né, a gente identificou como funciona. Ela oferece serviço de consultoria. Então, você já imagina quais são os pontos fortes importantes da empresa. Né? É o capital. O grande capital dela são as pessoas. São os consultores, é o pessoal que vai dar consultoria. O valor da Century não está em fábrica, em patente, né, em produtos, não, está nas pessoas. Então, eles têm uma força aí de 700 mil pessoas, né? Claro, nem todo mundo aqui é consultor top, né? Tem de tudo, mas é uma força de trabalho grande, tá? Aqui tá o talento dela. Então, é curioso, né? Um pouco diferente da maior parte das empresas. Geralmente o valor está num produto, num ativo determinado. A Vale tem mina de Carajás. A Apple tem o iPhone lá, a marca muito forte, o iPhone, uma receita absurda. Não, aqui o valor está nas pessoas. A gente continua a ganhar market share, isso aqui sempre é importante, né? Ganhando espaço frente a outras empresas de consultoria. Os nossos serviços nunca foram tão relevante para os nossos clientes. Olha só, a gente está vivendo um mundo de transformação digital, de evolução, que as empresas estão tendo que reconhecer rápido isso, evoluir, usar ferramentas de CRM, de Big Data, de Analytics. E quem está lá para ajudá-las, né? A Century. Né? Então, nós somos um parceiro, né, que as empresas confiam, que tem soluções que as empresas necessitam para acelerar o crescimento e se tornarem mais resilientes e eficientes. É perfeitinho. Então, que isso aqui a gente já viu, os números. Teve um impacto negativo de câmbio, mas isso aí, né, às vezes vai ser negativo, às vezes vai ser positivo. As receitas de consultoria foram de 9 bi. Aí tem uns outsourcing também, né? Terceirização, o earnings per share a gente já falou. Então, ela recompra bastante, a gente já vai ver. Teve os efeitos negativos da Rússia, teve ali uma questão tributária aí pontualmente maior, né? Pouca coisa. Margem bruta na casa de 30%, tá bom? Aqui, a Century, você pode olhar, então você fala que ela é fantástica, mas a gente vai ver as margens não são espetaculares. Mas é decorrente da natureza do negócio, né? Para ela oferecer esse serviço de altíssima linha, ela paga altíssimos, né, salários para esses consultores, que são as pessoas que mais entendem disso no mundo, certo? Então, ela não vai conseguir rodar com margens altíssimas, porque se ela cobra muito caro dos clientes e remunera mal o funcionário dela que está prestando serviço, o que esse funcionário dela vai fazer? Vai sair e vai fundar a própria firma, porque o conhecimento está nele, está nas pessoas. Então, ela tem que criar um ambiente que seja atraente para esse pessoal trabalhar.
Aí você pergunta, mas isso não é um risco, né? Os consultores da Centro saírem e começarem a oferecer por fora? Até que é, mas aí o que, que a gente vê? Ela tem uma força de trabalho de 700 mil pessoas. Se isso fosse um negócio normal, né, comum, né, ela não teria essa base de gente capacitada lá dentro. Então, é vantagem para essas pessoas estarem dentro da Centro, que tem condições favoráveis e tudo mais, estão dentro de projetos grandes, né? Então, esse é o ponto chave da empresa, é o ponto mais importante. Por isso que ela nunca vai ter margens absurdas, senão seria meio que explorar os caras e os caras iam sair, iam fazer outras coisas. Ela mantém essa margem razoável. O que, que acontece? Acaba virando uma barreira de entrada, porque qual seria um outro risco? Uma outra empresa de consultoria ir lá e roubar os talentos deles. Agora, se eles pagam super bem, têm remuneração boa, têm condições boas para trabalhar, né, você vai retê-los dentro da empresa, né? Então, isso aqui a gente já viu. Fluxo de caixa operacional, né? Sempre muito forte. Fluxo de caixa livre também. Ela tem pouco CAPEX, a gente já vai ver lá nos demonstrativos. Né? Muito redondinho. Tá aqui os new bookings, né? 17 bi, ou seja, a empresa segue expandindo. Ela divide os serviços em consulting e outsourcing. Tem um vídeo só da Century aqui no canal, depois eu coloco nos cards, que eu explico mais do business dela especificamente, né? Não é tanto o nosso foco aqui. Receita por mercado, a gente já viu, né? Forte Estados Unidos, Europa, no resto do mundo. Tem várias indústrias diferentes. Né? Ó, você vê como eles é alinhadinho, né? Mostra o negócio, mostra que o negócio está crescendo, aí mostra o retorno para os acionistas, continua a retornar por dividendos, por recompra, tá pagando dividendo, tá recomprando ação, né? Deu guidance que a gente já viu, que é bom, enfim. E tem o webcast, quem quiser lá, né? Você pode ouvir se você quiser, tá lá gravado, mas mais rápido ler, né? Eu acho mais rápido. Você abre aqui, ó, né? Tem 16 páginas de transcrição, parece bastante, mas muita coisa você vai pulando. E aí você pode ver todas as dúvidas que os acionistas têm, então, tendo, certo? Esses infográficos aqui, é legal que tem boa parte daquelas informações que a gente viu em gráficos, é mais legal. Então, receita 16 bi, cresceu 27%, né? Bastante coisa. Todos os mercados estão crescendo, né? Um pouco mais, um pouco menos. Todos os setores de empresas que ela atende também seguem crescendo, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas não é aquela empresa que tem assim, um segmento forte puxando e o resto fraco, não está tudo indo bem. Earnings per share foi bom mesmo com o problema da Rússia. Retorno para os acionistas, ó, a empresa gerou quase 3 bi de caixa, recomprou 1 bi e pagou 600 de dividendo, né? Bem explicativo, a gente vai ver nos demonstrativos isso aí já. Né? Que mais? Tá, os serviços crescendo aí, né? Tudo double digits. Aqui, ó, as prioridades estratégicas da empresa: serviços de nuvem, Song eu não lembro o que é. Formerly Interactive. Essa é de verdade, eu não lembro o que é essa linha. Mas de segurança, cybersecurity deve estar muito forte aqui, na evolução da indústria. Né, os new bookings continuam fortes. Que mais? Aqui é o ano year to date, né? O acumulado do ano, né? Mais ou menos igual também. Tudo crescendo forte. Todos os segmentos da indústria crescendo fortes. Earnings per share crescendo forte. Margem melhorando. Caixa retornado para os acionistas. Aqui dá para a gente ver um pouco melhor, né? É um pouco o caixa trimestre a trimestre, às vezes é irregular, né? Mas num fechado do ano você consegue ver bem. A empresa gerou 5 bi de caixa, 3 bi e meio de recompra, 1 bi e meio de dividendo. Né? Fechou a conta, certinho. Né? Ou seja, ela não tem muito o que investir, ela retorna muito do seu capital para os investidores. Tudo crescendo, very strong double digits, tudo crescendo muito aqui, new bookings crescendo, ou seja, né? Não tenho o que falar, resultado impecável da empresa. Vamos procurar aqui uns sec feelings deles. Fact sheets, investor relations. Eu não deixei aberto, não devia ter deixado aberto aqui o demonstrativo padrão, que eu falo para vocês sempre olharem, né? Vou dar o exemplo aqui. Esse fresquinho agora de 23 de julho. Excel, Word, PDF. Então, tá lá, Centro, o PLC já expliquei, né? Tipo, o limitada aqui do Brasil.
É o Inc. das empresas incorporadas no Reino Unido, tá? Na Irlanda. Financial Statements, meio diferentão, né? Mas tá tudo aqui. Então, no balanço patrimonial, o que a gente chama a atenção aqui, né? A empresa tem bastante caixa, 6 bi de caixa, tem bastante recebíveis nesse capital de giro, 20 bi no ativo aqui. E num ativo de longo prazo, o que a gente vê? Tem bastante goodwill. Então, a Accenture é uma empresa que vai fazendo aquisições ao longo da história, não faz grandes aquisições, mas ela vai comprando outras empresas menores que têm conhecimento estratégico de áreas que ela acha importante. Então, por exemplo, né, a Accenture no passado não dava consultoria de nuvem, não sei o quê. Então, para aprender a dar esse tipo de consultoria, geralmente, né, ela tem essa estratégia de adquirir uma outra empresa. Não, tem uma empresa pequena ali que é top nessa área, a gente compra, põe para dentro do nosso portfólio de produtos. Então, ela tem bastante goodwill acumulado aqui, né? O resto, você vê que ela tem muito pouco imobilizado, né? Ela tem 1 bi só de imobilizado. Ela não precisa, ela não tem fábrica, não tem nada. Ela tem escritório, basicamente, e a maior parte é alugado, né? Leasing, então ela não tem quase imobilizado. O CAPEX dela é muito, muito baixo, né? Só para situar vocês, ela é uma empresa de 180 milhões de dólares hoje, né? Deu uma despencada como todo o mercado. Então, ter 1 bi de imobilizado é bem pouquinho, certo? O resto, nada demais. Grande destaque aqui é o goodwill, é dinheiro e recebíveis, o patrimônio dela. E do lado dos passivos também não tem nada, tá? Basicamente, aqui no corrente tem lá um capital de giro também, contas a pagar. Ela tem receita diferida, que vem desses contratos de longo prazo que vão sendo, né, reconhecidos. Né? E no longo prazo, o que ela tem aqui? Um pouquinho de lease liabilities, que são os aluguéis aí dos escritórios dela e tal, né? Algum imposto diferido para lá para cá, né? As obrigações lá com os planos de pensão, já que ela tem uma força de trabalho enorme, é o principal ativo da empresa, acaba tendo um lançamento, e é só a dívida mesmo, o long term debt é 50 milhões, irrelevante. Ela tem dívida aqui, também irrelevante, ou seja, ela é uma empresa virtualmente zero dívida, né? Dívida ela não tem. Ela tem umas obrigações, mas são outros passivos, não é dívida financeira, tá? E ela tem 6 bi em caixa, tá? Isso aqui é caixa, dinheiro, cash. Ou seja, muito saudável o balanço patrimonial dela, né? Muito, muito saudável. Tá, aqui dá pra gente ver as recompras acumuladas e tal, as ações que tem na tesouraria. Enfim, DRE que a gente já falou um pouco, né? 16 bi de receita no trimestre. Aqui é os 9 meses, aqui é o trimestre. Mas nos 9 meses, 16 bi de receita, né? Custo dos serviços é relativamente alto, aquilo que eu expliquei, né? O custo de pagar essa galera capacitada toda. Mas no operacional sólido, 2,6, ela tem muito gasto. Ah, tá, aqui já tem tudo. Já tem o administrativo, vendas e marketing. Então, você vê que a estrutura de custos dela é toda voltada para o custo dos serviços, né? A principal despesa é, de fato, né, salário da galera top, né? O resto, o gasto administrativo, ela é bem chutinho, não tem muito... É só manter todos os escritórios e divisões administrativas, mesmo com vendas e marketing, também ela não precisa gastar tanto, ok? Então, apesar desse custo de servir dela ser alto, mas o resto faz sobrar dinheiro. E aqui, como ela é caixa positivo, também não tem nenhuma grande despesa. Vai variar ali conforme ela tem que pagar imposto, porque aí não é só o imposto dela lá na Irlanda, né? Que ela tem bastante incentivo, mas é das operações dos países. É isso que acaba variando o resultado aqui embaixo. Mas enfim, lucro líquido forte, base de ações vem reduzindo ao longo do tempo, então o lucro por ação sobe mais que o lucro líquido. E para fechar com chave de ouro, vamos ver aqui o cash flow da empresa, cadê? Que é onde geralmente a gente pega no pulo as empresas que estão nos enganando, não é o caso dela aqui. A gente vê a geração de caixa bem saudável, tá? De onde vêm os itens que puxam a geração de caixa? Depreciação e amortização, a gente já imagina do que? Lembra que nós vimos que tem goodwill no balanço patrimonial? Então ela deprecia muito intangível aqui, o que é de boa, né? É caixa. Ela tem o share-based compensation, tá? Não é pouco, 1,3 bi,
mas não é como se prejudicasse o resultado da empresa. Se a gente quiser trabalhar com esse resultado aqui sem o Stock-Based Compensation, beleza, né? Ainda é uma geração de caixa forte, mas tem, tá? Tem um impacto, então corrigiria, né? Se fosse fazer uma análise dela mais quantitativa, eu corrigiria por esse valor de Share-Based Compensation. Mas o ponto principal é, ela ainda é uma empresa redonda, eficiente, geradora de caixa, mesmo com esses lançamentos, tá? A gente vê que no caso aqui ficou bastante dinheiro preso no capital de giro, ela está expandindo, é normal, em recebíveis, né? Por isso que a geração de caixa poderia ter sido até um pouco maior. Né? Eles falaram lá 8 a 8,5 bi para o ano, né? Isso aí é à medida que vai sendo recebida a grana, né, que foi reconhecida na DRE, isso aqui vai aumentando. Então, redondinho, gera bastante dinheiro e os gastos que eles têm são bem aquém, né? Então, CAPEX, stricto sensu, é mínimo, né? 500 milhões, é bem pouquinho, menos de 10%. Mas, como eu falei, ela está sempre fazendo aquisições, comprando empresinhas pequenas que têm conhecimentos específicos. Então, assim, você coloca isso aqui na conta como se fosse um CAPEX lato sensu, vamos dizer assim, para chegar no fluxo de caixa livre, né? Filézinho da empresa, tá? Então tem que pôr aí uns 2 bi de investimento que ela faz, ainda assim sobra bastante dinheiro, né? Sobra os 3 bi que ela usa para recomprar ações e para pagar dividendos. Né? Nesse período aqui, a gente vê que ela queimou um pouquinho de caixa, né? Porque o que ela pagou de dividendo mais recompra passou o FCO menos essas aquisições. Mas assim, né? É parcial, ainda vai ter o último trimestre. Essas aquisições não são assim, né, tão regulares, então você vê o global fechamento. E outra, se ela ficar queimando caixa porque ela está crescendo e pagando dividendo, né, um pouquinho, não muito, ela tem 6 bi de caixa para administrar. Então tá super tranquilo. Né? Se ela quiser, num período específico, falar, não, é um período que tá valendo a pena fazer compras, tá valendo a pena recomprar e tá valendo a pena, a gente quer continuar pagando os acionistas. Né? Eu acho que ela é dividend, não lembro se ela é dividend aristocrats ou não, mas ela paga um dividendo crescente já faz um bom tempo. Ela pode se dar o luxo, né? Ela tem caixa, não tem dívida, ela tá numa situação super tranquila de liquidez, mas é bem equilibradinho essa questão do caixa dela. Então, acho que é isso aí, pessoal. Fomos do básico ao avançado aqui na Century. O básico aí para quem está começando, é excelente empresa para estudar, porque ela é bem redondinha nas margens, não tem dívida, geração de caixa ali, né? Top. Quer ver? Olhando o resumo aqui, ó. Quem olha no resumo aqui identifica rapidamente no Fundamentei. Receita vem crescendo ao longo do tempo, o EBITDA também. Tá? Ela deprecia muito essas aquisições que a gente comentou, mas o EBIT sólido e crescente, lucro líquido sólido e crescente. A margem não é muito alta por aquilo que eu expliquei, mas o resultado é bom. Ela está cheia de caixa, isso aqui leasing obligations, a gente viu, não tem dívida. É obrigação de leasing e do plano de pensão, então eu tenho caixa lá sobrando, gera bastante caixa operacional, um pouquinho aqui é stock-based compensation, mas tudo bem, né? Não é o que faz toda a diferença. O CAPEX stricto sensu é, né, bem baixo, mas tem que botar também lá as aquisições na conta, mas ainda assim sobra bastante dinheiro, tá? Então seria um pouquinho menos que isso aqui, sobra bastante grana, a empresa retorna como? Pagando dividendo e recomprando. Ela sempre recompra mais do que paga dividendo, tá? Então, você olha lá, o yield de 1,3 é pouco o retorno dela. Não, porque ela tá fazendo 2 ponto alguma coisa de recompra, né? Você soma tudo aí, dá um retorno bem interessante, crescendo, redondinha, vantagens competitivas, né? A Century é o pacote completo. E para quem já é mais intermediário avançado, a gente viu uns temas interessantes, identificar essas vantagens competitivas da força de trabalho, né, do conhecimento que a força de trabalho tem que fazer os ajustes de stock-based compensation nela, amortização de intangível, né? Então a Century é excepcional, é boa para quem está começando a entender, é bom para quem é avançado estudar uns tópicos, é uma empresa que sempre iremos analisar aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo da Century, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!